Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e estamos iniciando mais um projeto de preceitos de fé. No projeto Meditação na Palavra, nós abordaremos um tema específico, normalmente um tema sobre comportamento humano, sobre religião, sobre ética, algum tema que está sendo comentado na sociedade como um todo, e nós o traremos para os vídeos de preceitos de fé e abordaremos e comentaremos à luz da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à meditação na Palavra. Vamos então, a partir de agora, meditar na Palavra de Deus. E o tema que nós trouxemos hoje para meditarmos com você na Palavra de Deus é a respeito da aliança com Deus. O tema é aliança e compromisso. E trouxemos esse tema porque nós ouvimos com certa frequência a afirmação de que nós cristãos estamos sob a nova aliança. Nós conhecemos a antiga aliança que está relacionada com o Antigo Testamento, e após Jesus que somos cristãos, que seguimos a Jesus Cristo, nós estamos, segundo a própria palavra de Deus, sobre a nova aliança. Mas para entendermos isso corretamente, é importante que saibamos o que significa aliança. Aliança, a palavra aliança significa compromisso, significa algum tipo de contrato, algo que envolve ao menos duas pessoas e que estabelece termos entre essas duas pessoas, normalmente deveres entre uma e outra pessoa. Por exemplo, no tempo antigo, os hebreus antigos, quando estabeleciam um casamento, um relacionamento de casamento, havia uma aliança, como uma espécie de contrato, onde o marido tinha determinadas atividades a fazer e a esposa outras. Quando se fazia um comércio, uma negociação, uma venda, uma compra de algo, de um terreno, de uma casa, de animais, se fazia uma aliança entre as pessoas envolvidas. Então, aliança significa algum tipo de contrato, algum tipo de compromisso. E como tal, a aliança exige a obrigação de ambas as partes. E não é diferente com a antiga aliança e nem mesmo com a nova aliança. Veja, Deus na antiga aliança faz justamente este contrato, este acordo, determinado por Ele, escolhido por Ele, nos termos dele, com o povo de Israel. Vejamos o livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 7, que diz o seguinte: E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Veja, na minha versão da Bíblia está escrito aqui livro do concerto. Em algumas versões está livro da aliança, que é justamente isso. O concerto, nesse caso aqui, também significa um contrato, também significa uma aliança. Então, tomou o livro da aliança e leu os ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Veja, Deus está determinando algumas coisas que o povo de Israel deveria fazer. E o povo concorda, aqui como lemos no versículo 7, o povo concorda em fazer tais coisas. Então, aqui se estabeleceu uma aliança entre Deus e o povo
de Israel. Se pegarmos o capítulo 28 de Deuteronômio, veremos lá uma lista de coisas que aconteceriam ao povo de Israel caso eles não cumprissem a aliança com o Senhor, caso eles não fizessem aquilo que Deus determinou que eles deveriam fazer. Então, há uma lista de consequências na desobediência ao Senhor, ou seja, no romper a aliança, que como vimos aqui, eles concordaram em fazer, né? No romper a aliança com o Senhor Deus. Então, a aliança é um compromisso. A nova aliança também é um compromisso. E como todo compromisso, como toda aliança, existem ações, existem atitudes correspondentes a cada parte da aliança. Deus nos amou primeiro, Deus já nos salvou, Deus sacrificou o seu próprio Filho em favor de nós. Ele está cumprindo, sempre cumpriu e sempre cumprirá a sua parte na aliança. Porém, nós estamos cumprindo a nossa parte? Algumas pessoas acreditam que estar sobre a aliança, a nova aliança, significa que não precisamos cumprir mais nada, mas não é bem assim. Algumas pessoas repetem muito aquela afirmação do apóstolo Paulo, dizendo que não é pelas obras que somos salvos, e sim pela fé. E assim, deduzem erroneamente de que basta eu crer em Jesus e eu não preciso fazer mais nada. Mas veja, lembremos que o apóstolo Tiago afirma lá no capítulo 2 de que até os demônios creem e tremem. E o próprio apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta em si mesmo. Então, meu amigo e minha amiga, a fé sim é o fundamento da salvação. Precisamos crer em Jesus firmemente, com inteireza de coração. Mas este crer em Jesus necessariamente, e aí não como obrigação, como era na antiga aliança, que veio para mostrar que somos incapazes de cumprir a vontade de Deus, não como obrigação. Na nova aliança, a verdadeira fé traz em si as obras. Então, meu amigo, minha amiga, aquela fé que não produz obras de amor ao próximo, obras de tolerância, obras de caridade, obras de respeito ao outro, obras de interesse ao outro, obras de combater a mentira dentro de si próprio, obras, enfim, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a sua fé, se a minha fé não traz naturalmente essa consciência de que precisamos fazer algo por nós e algo pelo nosso irmão, e aí se inclui, irmão, toda a humanidade. Se a nossa fé não traz esta obra, essa fé, segundo o próprio apóstolo Tiago, esta fé é morta. Paulo diz que a fé produz, a conversão está em Cristo, produz uma nova criatura. Meu amigo, minha amiga, se você é convertido, se você afirma que tem fé em Jesus, em fé em Cristo, se você se afirma cristão, você deve ser verdadeiramente uma nova criatura. E uma nova criatura não pode ser o sujeito que faz as mesmas coisas que sempre fez, as coisas do pecado, porque todos nós, segundo o próprio apóstolo João, todos nós pecamos.
Mas precisamos ter consciência de que a nova aliança, embora não traga uma obrigação como algo imposto, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, embora não traga esta obrigação, traz um compromisso com Jesus de que devemos amar ao próximo como nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Se a sua fé, se a sua conversão não traz esse desejo, este impulso, esta força interior para caminhar neste sentido, então, meu amigo e minha amiga, a sua fé, a minha fé, a sua conversão, a minha conversão não é verdadeira. Porque conversão sem amor ao próximo não é conversão. Portanto, meu amigo e minha amiga, a nova aliança não traz obrigação literal, como havia, por exemplo, no Antigo Testamento. As diversas leis que haviam no Antigo Testamento, leis inclusive rituais, a nova aliança não traz em seu bojo, em seu interior, obrigações rígidas, porém não elimina tais obrigações, porque a lógica da nova aliança é: você não é obrigado a fazer isso, porém você deve desejar fazer até mais do que isso. Porque quando a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou, quando a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará, não quer dizer que te livrará, te libertará de ter um compromisso com Deus, de fazer a sua vontade, de amar ao próximo, de ser tolerante. Não significa dizer que lhe dá o direito de desrespeitar o outro, de pensar só em si, de fazer só o que você quer. A liberdade que Deus traz na nova aliança é a liberdade de você e eu fazermos ainda muito mais do que está exposto no Antigo Testamento, mas não como uma lei, como algo imposto, como algo obrigatório, como algo que nos levará à salvação. Não, porque as obras não levarão à salvação, mas a salvação nos trará necessariamente, pelo desejo do nosso coração transformado, a realização das obras conforme a vontade de Deus. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Minha amiga e minha amiga, este foi mais um vídeo do projeto Meditação na Palavra. Se você gostou do vídeo, clique aí embaixo no botãozinho de curtir. E se você quer receber um aviso sempre que nós publicarmos um novo vídeo, seja da meditação na palavra, seja do momento da palavra, ou vídeos que publicamos no nosso canal de Preceitos de Fé a respeito da Palavra de Deus, então se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado quando um novo vídeo sobre a Palavra de Deus estiver publicado. Fique na paz. Um forte abraço.